Eu tenho muita coisa para falar do jogo. Fiquei meio atônito porque o jogo teve muita coisa, né? Muita coisa para a gente falar, para a gente conversar, e vamos falar sobre isso, do Felipe Anderson. Esse é o jogador que o Palmeiras contratou. Esse é o jogador técnico, de boa qualidade técnica. Não é genial, não é craque, mas ele é um bom jogador, cara. É um jogador com qualidade técnica, com bom passe, com boas jogadas. Ele é um cara que sabe o que faz em campo. Não é esse que a gente estava vendo. Que coisa inacreditável, gente. Que coisa, que melhora absurda. Ele meteu um passe espetacular para o Vitor Roque, finalizou muito bem, meteu a bola na gaveta, fez o segundo gol. O que o Felipe Anderson tem do lado direito? Ele tem um passe na diagonal, no facão, pro Vitor Roque. Esse passe o Estevão não tem, porque ele carrega a bola com o pé esquerdo, não tem como ele meter a bola, certo? Então, cara, eu definitivamente acho que desta vez, se o Abel for inteligente, né, e ele espero que ele compreenda o que está acontecendo e que ele ajuste o time dessa forma, tá? Colocando até o Felipe Anderson de ala, ele ajudou muito na marcação no segundo tempo, jogou como ala, né? O Fux fechava para ser o quinto zagueiro. Calma, gente, vamos, melhorou. Vamos falar um pouco do jogo? Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí desse pós-jogo. Grande vitória do nosso Verdão pro Cerro Porteño. Eu sei que foi 1-0, você falar que é grande vitória, sim, pela atuação, principalmente no segundo tempo. Felipe Anderson estreou com a camisa do Verdão. Rio jogou muita bola e faltou muito pouco pro Vitor Roque não marcar o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Na verdade, eu acho que não estava impedido, mas tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. E é isso que importa. O resultado importa, importa muito. Um jogo que foi quase uma ópera daquelas, né? Eu ia dizer grega, mas uma ópera italiana. Teve de tudo. Teve o Veiga com luxação no ombro, teve Felipe Anderson que entrou muitíssimo bem. Ele dá uns passes, deu um passe primoroso para o Vitor Roque fazer o gol. Jogou muito, gostei muito dele. Para mim, o melhor em campo, diante de um primeiro tempo muito bom do Rios também, que fez o gol. Depois fez aquilo lá, mandou a torcida calar a boca, depois saiu, pediu desculpa, foi aplaudido. Espero que isso tenha terminado. Agora, né, o Palmeiras vai precisar de todo mundo, são muitos problemas, já perdeu mais um jogador, o Veiga, espero que não seja cirúrgico, porque se for, ele pode perder inclusive o Mundial. Certo, vamos que vamos, gente, vitória fundamental, vitória de Copa, 1-0, né? E vamos que vamos, meus amigos. Olha, sofremos um pouco no final porque o Palmeiras perdeu muito gol, né, Flaquito? Flaquito, mas foi bom. Acho que a vitória foi boa e, cara, acho que, porra, Deus ajudou você, Abel Ferreira. Você foi ajudado aí, né? Com a saída, o Estevão por dentro, mais solto, né? Mais leve. Certo? Mais leve. E, cara, saíram as jogadas finalmente, né? Gostei muito do Felipe Anderson pela direita. O Oliver abriu a porta aqui, desculpa aí, pessoal. Deixa eu deixar aqui para. Aí, garoto, aí, pô. Então, foi isso que. Eu tenho muita coisa para falar do jogo. Fiquei meio atônito porque o jogo teve muita coisa, né? Muita coisa para a gente falar, para a gente conversar, e vamos falar sobre isso. Repito, 24.530 torcedores, capacidade reduzida para 32 mil, renda de 2.677.000. Eu acho que é unanimidade, né? Que o Rios, que o Felipe Anderson foi o melhor em campo. É impressionante. O melhor em campo. Certo? Boa, vamos lá, meus amigos. Daqui a pouco vem o Pedro com a zona mista, né?
e a gente vai trazer as informações e a coletiva do Abel também, certo? O Diego Salvador, jogos do Palmeiras, jogo do Palmeiras está igual ver filme sexta-feira 13, da agonia, medo, pavor, até quando isso vai continuar? Diego, acho que calma, né? As coisas melhoraram bastante do meio do primeiro tempo em diante, no segundo tempo, sem dúvida, o time melhorou e muito. O que você achou da estreia do Felipe Anderson? Jogou muito, concordo, jogou de ala. Quando ele se ajusta ali de ala, o Fux fica mais como terceiro zagueiro, ele resolveu o problema do lado direito, deixou o Estevão um pouco mais solto. Mas, ô Estevão, solta a bola, meu irmão, pô, solta a bola, guri, sabe? Solta um pouquinho a bola, não custa nada. Ano passado, no 1-2-3-4, eu falei, Felipe Anderson tem que jogar na direita. Ah, mas ele pediu para jogar na esquerda, tá aí, hoje na direita, e fecha a porta antes. Diz o Rodrigo Fabri. O Felipe que pediu para jogar na esquerda, né? Fala, João, garoto, boa estreia da nova contratação, Felipe Anderson. Boa, Brunão, se o Vitor Roque tivesse metade das chances do Flaco, hein? Pô, o Vitor Roque mandou um golaço, hein? Caramba, que pena, por uma caspa ali ele estava impedido. José Antônio Silas, muitos jogadores se acharam hoje em campo, mas em Libertadores toda vitória é baile, me abstenho de cornetar hoje. Não, acho que a gente tem que, não é cornetar, a gente tem que falar o que deu certo, o que não deu, o que precisa melhorar, a gente vai falar sobre isso, tá? Stanley Moore, valeu garoto, você acertou no G4, o Flamengo perdeu, só não lembro se acertou o placar. Eu também não lembro o placar e nem lembro que tinha acertado, mas eu falo para a turma do G4, cara, que para vocês também, Libertadores não é um jogo qualquer, não é uma competição qualquer, sabe? É difícil, não é fácil jogar, certo? Não é fácil jogar. Então, perdeu o Flamengo, não vi o jogo, não tem como, fiquei ligado aqui, vidrado no Palmeiras, e vambora, certo? Ivo Medeiros, no gramado em que a luta o aguarda, abençoado seja você, Massini, com muita saúde, venho me desculpar com você por uma opinião minha criticando o Estevão por ser pouco solidário com os companheiros. Obrigado pela sua força. Ivo, tá tudo bem, cara, mas hoje ele segurou um pouquinho a bola mais do que devia. Viu, filho? Tá tudo bem, querido. Tá tudo certo. O Alan deveria entrar mais, ele é muito lúcido. Entrou muito bem, Cristiano, você tem toda a razão. Mas encontramos o time. Felipe na direita, Estevão solto no meio, pela esquerda pode escolher Facundo ou Maurício. Agora é só o Abel não inventar. Pô, eu concordo com você. Quando o Maurício estiver bem, pode pôr ali para jogar, tá? Torcida briga entre si, Leila contra a torcida, Abel reclama da torcida, jogador xinga a torcida. Aonde vamos parar? 2025 tá da pior forma possível até agora. Calma aí, Diego. O Palmeiras é assim. Cara, eu não sei se vocês não têm memória, se vocês são muito jovens. Sabe o Clebão, gente? Sabe o Clebão? O Clebão foi perseguido pela torcida do Palmeiras. Entendeu? Calma, gente. O Felipe Anderson, o Jorginho Putinati, praticamente foi expulso do Palmeiras. Certo? Praticamente foi expulso do Palmeiras. Calma, faz parte, a torcida do Palmeiras é assim. O Cléo, lembra? Vocês não lembram, né? Lá de trás, o Cléo foi também meia, né? Que veio do Internacional, a galera dizia que ele era o novo Falcão. Nossa Senhora, também, o que o Felipe Anderson tem do lado direito? Ele tem um passe na diagonal, no facão pro Vitor Roque. Esse passe o Estevão não tem, porque ele carrega a bola com o pé esquerdo, não tem como ele meter a bola, certo? Então, cara, eu definitivamente acho que desta vez, se o Abel for inteligente, né, e ele espero que ele compreenda o que está acontecendo e que ele ajuste o time dessa forma, tá? Colocando até o Felipe Anderson de ala, ele ajudou muito na marcação no segundo tempo, jogou como ala, né? O Fux fechava para ser o quinto zagueiro. Calma, gente, vamos, melhorou. Vamos falar um pouco do jogo, né? Bom, aos 5 minutos já uma primeira chance ali do Rios, a jogada do Rios pela direita, o Rios saindo da posição de 8 para receber ali nas costas do lateral esquerdo. E depois, cara, o Veiga se machuca, entra o Felipe Anderson, o Palmeiras marcando muito a distância, os dois volantes, o Martínez e também o Rios, um time lento, previsível, sem conseguir jogar,
certo? Então, até 20 minutos, o Palmeiras não conseguiu jogar, não conseguiu ser superior, teve mais a bola, chegou a ter 60% de posse, né? E só 3 chutes no gol, não estava legal, não estava funcionando, não estava bacana, entendeu? Time muito lento. Aí, veja, as coisas começam a melhorar. Do lado esquerdo começou a ter um trabalho melhor entre o Facundo, o Piquerez, e o Murilo achou um passe maravilhoso, Facundo cruzou, o Felipe Anderson deu para dentro da área, e o Rios, que fez um jogo muito bom, gente, fez o gol, 1-0. Aí ele vai lá na torcida e manda a torcida calar a boca. Isso não foi nem na Mancha, foi lá no Gol Sul, foi do outro lado. Aí isso correu o estádio, evidentemente que correu o estádio, né? Ficou correndo o estádio, aí depois a torcida pediu muito respeito com a camisa do Verdão e tal. Mas acabou bem, porque quando ele foi substituído, ele pediu desculpas e boa parte da torcida aplaudiu. Acho que isso está encerrado, se encerra hoje, acabou, começou, não foi legal, mas se encerra hoje, né? Aos 45 minutos, o Vitor Roque deu uma bola de letra para o Estevão. O Estevão também não está numa fase muito boa, gente, porque ele perdeu um gol feito. Ele estava cara a cara com o goleiro, a bola ficou muito em cima do pé esquerdo dele, ele não teve tempo de ajeitar o corpo e chutou em cima do goleiro. No rebote, o Facundo chegou, o goleiro pegou e fomos para o segundo tempo, né? Bom, com 3 minutos, o Palmeiras fez 2 boas jogadas. 2 boas jogadas com 3 minutos de jogo, certo? Aí, cara, teve um lançamento primoroso do Felipe Anderson para o Vitor Roque. Eu não sei até agora se estava impedido, certo? Não acho que estava, sinceramente não acho, mas enfim, a linha do VAR aí traçou e o gol do Felipe Anderson não saiu, certo? Não saiu o gol do Vitor Roque com passe primoroso do Felipe Anderson. Esse é o jogador que o Palmeiras contratou. Esse é o jogador técnico, de boa qualidade técnica. Não é genial, não é craque, mas ele é um bom jogador, cara. É um jogador com qualidade técnica, com bom passe, com boas jogadas. Ele é um cara que sabe o que faz em campo. Não é esse que a gente estava vendo. Que coisa inacreditável, gente. Que coisa, que melhora absurda. Ele meteu um passe espetacular para o Vitor Roque, finalizou muito bem, meteu a bola na gaveta, fez o segundo gol, né? E o Palmeiras melhorou ainda mais aos 18 minutos, quando saiu o Facundo, entrou o Alan. O moleque entrou super bem. Super bem, só que o Palmeiras, defensivamente, está marcando muito distante, muito distante, muito distante. O time precisa marcar mais próximo, sabe? Vejam, das 10 finalizações do Cerro, 7 foram de fora da área, cara. 7 de fora da área, ou seja, os adversários já perceberam que vai rolar isso, que o Palmeiras está entrando muito para dentro da área para marcar. É preciso sair um pouco mais, é preciso marcar um pouco mais, certo? É preciso fazer as coisas se ajustarem. Tanto o Martínez como o Rios, no caso, que jogou hoje, ou quando for Evangelista, eles têm que marcar um pouco mais a entrada da área do Palmeiras. A defesa tem que sair um pouco mais para marcar, sabe? Então, cara, eu fiquei preocupado com isso, né? Aos 40 minutos, o Palmeiras teve 3 chances e, de novo, uma jogada do Felipe Anderson brilhante, cara. Muito boa mesmo. Que bom que você estreou, Felipe Anderson. Que bom que você entrou no jogo. E depois, aos 46, o Flaco teve uma grande chance, mas, gente, aí não, eu acho que ele não perdeu o gol. Ele chutou bem, o Gatito defendeu e a bola ainda foi na trave, né? A bola foi na trave, certo? E depois, aos 48, uma bola espetacular do Estevão, né? E o Flaco fez o corte, aí ele fica olhando para a bola, não sabe onde está o goleiro. Aí é difícil, Flaquito. Pô, olha pro goleiro, vê onde o goleiro tá, entendeu? Só dar um tapa no canto, tá? Aí faz a coisa funcionar. E depois, aos 50 minutos, o Estevão recebe uma bola, dá o passe pro Flaco.
mas ele estava impedido e o jogo acabou. Bom, vejam como em termos de produção ofensiva, o segundo tempo foi recheado. Teve muitas chances, certo? Muitas chances, ok? O Marcelo Cocciola está dizendo que o centroavante tem que guardar aquela bola. A segunda sim, a primeira não. Ele chutou a bola no alto, o Catito defendeu e a bola bateu na trave ainda, né? Calma, eu discordo de você nesse aspecto, sabe? Então acho que as coisas estão se encaminhando. É isso aí, Ricardo Scanavini. Feliz ano novo, Felipe Anderson, tá? É isso aí. O Palmeiras perdeu muito gol hoje, Daniel. Cara, mas eu acho que o Palmeiras está se ajustando, hein? Abel? Vamos lá. O jogo hoje deu boas pistas, hein, Abel? Boas pistas. Felipe Anderson na direita, pode jogar com 3 zagueiros se quiser, tá? Ok? Certo? Aí no meio, você pode até colocar sábado 2 volantes mais marcadores, o Aníbal e o Martínez, e o Estevão por dentro, tá? Vitor Roque, ok? Vitor Roque, de 9. E do lado esquerdo, Maurício. Coloca mais um homem no meio. Pode ser esse time para sábado. E quando tiver o Paulinho, é isso, cara. Felipe Anderson é ala, 2 atacantes, Paulinho e o Vitor Roque e o Estevão por trás. Beleza? Ok? O Cerro Porteño é ruim, né? Não é muito bom mesmo, mas é assim que funciona, cara. Né? Libertadores é assim. Ou vai dizer que o San Antonio Bulu é bom time? Vocês viram ontem, o Botafogo sofreu até o final. O Flamengo perdeu do glorioso Central Córdoba, que é a primeira vez que vem no Maracanã. O Cruzeiro perdeu na Sul-Americana com esse monte de velhaco contratado lá. Gente, calma, não é assim também, né? Pouco de paciência, eu sei que é duro, mas um pouco. Massa, público abaixo por conta dos valores dos ingressos, mesmo sendo avante não dava para ir, complicado. Pois é, Alexandre, a gente já falou bastante disso, mas acho que a coisa não vai mudar não. Tá chato torcer pro Palmeiras, só reclamação, mimimi, a maioria da mídia palestrina só reclama. Valber, calma, aqui é diferente, tá bom? Vem aqui, a gente reclama também, mas com um pouquinho de calma. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do pós-jogo, desse jogaço de bola do Palmeiras. A gente sabe que o primeiro tempo não foi tão bom, o início principalmente, mas, coincidência ou não, após a saída do Veiga, que não vive um bom momento já há algum tempo, o Palmeiras melhorou muito. E o Felipe Anderson desencantou com a camisa do Verdão. Felipe Anderson estreou com a camisa do Palmeiras. Ele entrou pela direita, o Estevão, que joga normalmente por ali, veio mais para o meio, ficou mais solto e o Palmeiras produziu muito mais. Muito mais. Depois que o Facundo saiu também, melhorou ainda mais. Mas você vê que o André Cury, que é o scout é o empresário do Estevão, falou que ele jogava na base no meio, como um A10. E você vê hoje, no segundo tempo, ele jogando mais ali centralizado, mais solto, articulou muito bem o time. O Felipe Anderson ali pela direita, que é um local que o Abel sempre coloca o Estevão, rendeu muito mais ali. Então, você viu que o passe que o Felipe Anderson deu, né, o lançamento para o Vitor Roque, e eu também acho que não estava impedido, e garfaram o Verdão nesse primeiro gol do nosso Tigrinho, mas infelizmente eles não validaram o gol, mas para mim não estava impedido. Mas você viu o Palmeiras jogando bem, porque quem vai ver assim, mas foi 1-0, mas você viu o Palmeiras jogando muito diferente do que ele tem jogado. Produziu muito mais. Você viu que as peças ali, o pessoal em campo se encontrou e o Abel entendendo isso. Que o Estevão não é para ficar lá na direita. Centralizado aqui. Felipe Anderson na direita.
Daqui a pouco a gente vai ter o Paulinho. Vai ter a volta do Maurício. Então, rapaziada, esse jogo de hoje me deixou muito feliz pelo que eu vi da apresentação do Palmeiras. E domingão, né? Domingão temos o derby. E, cara, a gente já viu o que o Palmeiras pode produzir com esse time. Segundo tempo que atua muito bem. E para sábado, tem talvez a volta do Maurício e a estreia do Paulinho. Será, rapaziada? Então, eu quero que você que acompanhou o vídeo até aqui, compartilhe com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço!